Vamos começar o review dessa máquina de acabamento hoje, falando que ela tem a tecnologia mais recente dos motores Vetor, que é uma tecnologia de controle de torque responsivo, ou seja, esse motor tem a capacidade de saber quando a máquina precisa de mais potência e ela aumenta o torque automaticamente. E lembrando que é uma máquina que já conta com 10.000 RPM, e mesmo assim, se ela achar que precisa de mais torque, ela vai aumentar. Eu tô falando simplesmente da Cerberus Trimmer da Monster. É isso mesmo. Monster voltou com tudo. Se você ainda não viu o review da Clipper, da máquina de corte, eu recomendo primeiro você assistir para entender sobre a tecnologia e depois você volta aqui. Mas bora continuar. Primeiro, se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal, criador da formação Barbeiro Premium, e cara, esse review tá sinistro. 120 minutos para uma carga completa para 3 horas de uso contínuo. Motor Vetor de alto torque com 10.000 RPM, com aquela tecnologia responsiva que você já conhece. É uma máquina que pode ser utilizada tanto com ou sem fio. Uma lâmina em T extra wide de 4 centímetros de duplo DLC. É uma máquina que tem o zero gap ajustável, pode ser carregada com mini USB e tem um tamanho de 15 centímetros, assim como a máquina de corte. Então vamos ver como é que tá isso aqui, porque deve estar sinistro. Olha só. Essa caixa já tá representando, né? Como sempre, kitzão da Monster, brabíssimo, né? Premium. Já acompanha aqui a base de carregamento, que como eu citei no vídeo da máquina de corte, você pode carregar tanto a máquina de corte quanto a máquina de acabamento com a mesma base. Tem aqui o carregador completo e depois o carregador USB. Tem aqui as peças para você poder customizar a máquina. Depois a gente vai ver nos mínimos detalhes, pincel de limpeza, óleo para lubrificar e vamos ver o que realmente importa. Tá na mão, vamos ver como que é isso aqui, cara. Para quem curte um design clean, a máquina toda preta, tá sinistra. Eu ainda não utilizei outros modelos que são, digamos que idênticos, né, no design, mas já tenho que adiantar algumas informações que foi me passada pela Monster. Carcaça inferior, 80% metal para reduzir a vibração e o ruído. Tem essa parte aqui que ajuda a ser antiderrapante, né, antideslizante. Outra informação que a Monster me passou é que em relação a outras marcas, outros modelos que são muito parecidos, a lâmina foi feito um ajuste. Em relação às outras marcas, é que porque a inclinação, angulação da máquina não estava ideal, entendeu? Então eles pensaram em tudo, me falaram que foram 2 anos para criar tanto a máquina de corte quanto a máquina de acabamento com esse motor Vetor. E assim, é na prática, né, que a gente vai ver como que funciona, como que realmente é, mas me disseram que é das melhores máquinas já criadas, por isso que demorou tanto para ser lançada. Vamos ver ela trabalhando? Sinistro. Vou tentar dar uma segurada. Olha só, eu seguro um pouco a lâmina e ó, o RPM aumentando. Realmente, se começar a segurar, ela aumenta o RPM. Cara, sinistro, sinistro. Botãozinho aqui, ó, fica aceso quando a gente tá com a máquina ligada. É assim, muita tecnologia envolvida, realmente. Com ela na mão dá pra ver que é algo assim, sei lá, futurista, muita qualidade. Mas vamos ver tudo que vem na caixa, vamos ver nos mínimos detalhes e bora ver como é que ela se sai? Bora lá! Hora da gente conferir o peso, mas antes eu vou pesar a Cyborg da Gama, que é uma que eu tenho utilizado, que está na minha bancada, que tem 256 gramas com o corpo todo em metal, e a Monster tem 256 gramas, exatamente o mesmo peso. Vamos agora medir o RPM da Monster, lembrando que a Monster promete 10.000 RPM de alto torque, então vamos ver. Lembrando que ela tem um motor Vetor, né, que aumenta o RPM assim que é necessário. De cara, ela bateu 8.236 e vamos ver se vai aumentar até 10.000, né? 9.000, 9.600, 9.800, 10.335. Então, passando do prometido, né? Quando for necessário. Olha o dedo da pessoa também, né? O que ela faz com o dedo da gente para testar isso aí. O pessoal sempre pergunta o nome do aplicativo, é o Giri. G-I-R-I. E vamos agora medir os decibéis dela. 74 decibéis. Se você já assistiu o review da Extinct, eu já falei sobre isso. A Monster trouxe um diferencial que foi
corrigir, porque o ângulo das lâminas aqui. Porque, por exemplo, se eu utilizo a Extinct para fazer um acabamento de uma forma que a lâmina de proteção faça, né, a marcação, a máquina fica muito para fora. Olha só o ângulo que a máquina tem que ficar. E para ela ficar nesse ângulo, eu tenho que dobrar um pouco o meu pulso, né, para a máquina ficar encostada dessa forma, ou seja, a máquina fica quase horizontal aqui, para a gente não deixar ela nesse ângulo. Porque se deixar nesse ângulo, tem perigo da lâmina de corte chegar primeiro no cliente e machucar o cliente, certo? Enquanto a Monster, olha só, para ela ficar da posição correta, ela ainda fica, digamos que 45 graus para baixo, ficando mais confortável na hora de trabalhar. Olha só a diferença agora, vou tentar colocar as duas imagens na tela, a Monster e a Extinct, para você ver a diferença das duas. Porque olhando assim, essa aqui é a Monster. Nem parece que tem uma grande diferença, mas realmente, depois de estar com as duas na mão e fazer essa comparação, é bem diferente. Olha, a primeira vez que eu vou estar utilizando a Monster, como eu quero utilizar ela de várias formas aqui pra gente testar, o João tá aqui me ajudando nisso, vou fazer o seguinte, vou fazer primeiro os acabamentos e testar o que eu acho da ergonomia. Força, eu acho que nem precisa falar, né? Então vamos mais ver a questão da precisão, como é que ela vai ser mesmo. De primeiro assim, ó, só de ouvir aquele barulho meio que crocante dela cortando, já mostra a precisão que a máquina tem. É muito precisa mesmo, ó. Vou marcar aqui. Olha isso. Muito boa. Aqui a ergonomia também gosto, diferente, mas é diferente. Sinto, né, um pouco a questão do peso dela. Ela é mais pesada, com certeza, que a maioria das máquinas de acabamento, pela carcaça inferior ser 80% metal, para reduzir a vibração e o ruído. Vou marcar aqui também atrás, ó. É isso, tipo, a precisão, cara, não tenho o que falar, sabe? A precisão aqui tá surreal mesmo. Agora que eu vou fazer um degradê, eu vou marcar aqui, ó, e limpar. Pra você ver também a questão da precisão. Eu vou limpar da forma tradicional aqui agora, ó. É surreal, sabe? O que ela limpa assim de primeira, o zero dela tá incrível mesmo. É o de outro mundo mesmo. A questão do peso, eu acho que é o principal ponto assim negativo no primeiro contato, mas tem que pensar que é proposital para não ter um alto ruído, né, nem muita vibração. Isso é bem tranquilo. Por mais que é uma máquina muito forte, a vibração, o ruído aqui tá super aceitável mesmo. Vou deixar o microfone bem perto aqui agora desse lado, só para você ouvir ela cortando, ó.
Considerações finais, Cerberus Trimmer. E aí, Adri, o que você achou? Cara, eu vou te passar daquele jeito, ponto a ponto, depois a gente volta no resumão geral. Mas antes, já deixa o seu like aqui se você gosta dos reviews que eu trago aqui no canal pra você. E se você ainda não for inscrito, já aproveita pra se inscrever e ativar o sino das notificações pra você não ficar por fora de nada. Porque sai vídeo toda semana aqui, né? Bora lá? A Monster promete 10.000 RPM, ela entregou mais de 10.000. Pro RPM eu vou dar um 10. 256 gramas. Pro peso eu vou dar um 7. 74 decibéis. Pros decibéis eu vou dar um 8. Bateria com 3 horas de uso contínuo. Pra bateria eu vou dar um 9. Pra precisão eu também vou dar um 9. Pra ergonomia eu vou dar um 8. Pontos positivos. Primeiro, motor vetor que aumenta a velocidade assim que é necessário. A base de carregamento dessa Monster é mais um ponto positivo. Assim como as tampas, né? Essas peças que vem aqui para você poder customizar. Vem quantas? Vem 4 extra. Mais um ponto positivo. A bateria dela, que dura 3 horas de uso contínuo, é mais um ponto que eu tenho que citar aqui. A precisão dessa lâmina DLC, que tá sensacional, é mais um ponto positivo dessa máquina de acabamento. E a qualidade da construção, com certeza, é mais um ponto que eu tenho que citar aqui para você. E o último ponto positivo que eu não podia esquecer, cara, é o botão aqui, ó, super confortável, o local que o botão tá aqui posicionado, e também é um botão de extrema qualidade, emborrachado, que é muito bacana. Pontos negativos, Adri? Tem? Cara, observação negativa, eu já vou explicar mais sobre isso, é a questão do preço dela. Lembrando que valor é diferente de preço, o valor é o que ela entrega pra gente, que é muito valor, porém o preço é um pouco acima da média, mas já vou explicar um pouco sobre isso. Se merece o selo Adri de qualidade, eu tava pensando se é sim ou com certeza. Guilherme, solta o selo Adri de qualidade aí, porque, pô, qualidade aqui, essa tem, viu, meus amigos? Essa tem. Antes de falar do preço dela, vamos pro resumão geral. Você viu aí que ela chegou mais de 8.200 RPM, porém, quando necessário, né, colocando o dedo aqui para simular um teste de mais densidade, por exemplo, ela passou dos 10.000 RPM. Cara, nem precisava disso tudo, né? Não precisa de tanta potência assim, tanta força, mas, né, se tem, é bom também. Na prática, os 8.000 que ela entrega sem a gente precisar forçar aqui, cara, é muito mais que suficiente, entendeu? Tanto para marcar quanto para limpar na hora de fazer um degradê, tá excepcional. A potência que a máquina entrega, eu não tenho o que falar. Falando sobre o peso dela, assim como a mãe dela, que eu vou deixar o review aqui no final, que é a Clipper, né, a máquina de corte, é proposital, porque a Monster, até como eles me falaram, ficaram 2 anos estudando esse projeto para trazer algo diferenciado do mercado, que é a questão de eles investiram aqui, ó, nessa carcaça inferior 80% em metal, que justifica o peso, porque dessa forma ela tem menos ruído e menos vibração. Dessa forma é uma carcaça que não vai partir como outras do mesmo gênero já partiram. Sobre os decibéis dela, cara, pela potência que a máquina entrega, os decibéis tá super aceitável, bem tranquilo. A bateria tem uma informação importante que é na caixa fala que é 2 horas, porém a Monster enviou uma folha para mim explicando que na caixa tá errado, na verdade são 3 horas de uso contínuo. Então, pô, bateria já é excelente, né, que até justifica o peso também, né, uma bateria que promete 3 horas de uso contínuo, além do motor, vetor e a carcaça 80% de metal. Mas o foco aqui é a bateria agora nesse ponto, e bateria muito boa, acompanhando uma base de carregamento que é muito boa, 5 estrelas. Como deu pra você ver na prática, a precisão da máquina, cara, tá, sabe? Ultimamente essas máquinas que eu trago aqui no canal tá com uma precisão absurda, né? E deu pra você ver aí bem de pertinho que precisão, pra quem gosta de riscar, fazer um freestyle, ou seja, pra limpar na hora de fazer o degradê, cara, muito bom. Ergonomia é um pouco diferente do que a gente tem visto, né? Apesar que lembra muito a Extinct, a máquina de corte é muito parecida com ela, né? Talvez seja o mesmo tamanho da máquina de corte, então a gente se adapta super fácil, mesmo que ela seja um pouco mais pesada assim do que as que eu gosto, ainda tá super aceitável, ainda tá muito bacana. Assim como a de corte, a qualidade de construção, o que a máquina entrega, sabe? Vem a chave para fazer a manutenção, o carregador de qualidade, a baixa de carregamento, as tampas. É premium, é uma máquina premium. Mas agora a gente vai entrar no preço, que aí pode te assustar. A pré-venda dela hoje tá 240 euros. Convertendo direto para real, seria cerca de 1.320 reais.
entendeu? Isso convertendo direto, né? Então é um preço acima da média, até em Portugal, sendo que uma máquina aqui em Portugal, se eu pegar as de topo aí, uma Gamma Cyborg, um Skeleton, tá na casa dos 150, 180 euros. Essa ainda tá acima. Porém, né, dessa forma, dá pra gente ter uma noção de como que o Brasil, né, você que é do Brasil, paga, né? Então a gente tá aqui em Portugal, seja brasileiros, portugueses em Portugal, começa a ter uma noção de como que é no Brasil. Isso pegando o exemplo, né, dessa máquina, porque mesmo assim, pessoal, mesmo que seja um valor acima da média, é basicamente 1/3 de um salário mínimo, ou seja, você precisaria trabalhar 10 dias com salário mínimo, enquanto no Brasil, trabalhando 10 dias com salário mínimo, que se pegaria cerca de 400 e poucos reais, que máquina de acabamento que você compra? Somente uma máquina da China, né, que já tem várias máquinas boas nesse valor, mas as máquinas premium, você não pega nunca com 10 dias trabalhados no Brasil, entendeu? Então, por mais que seja um preço acima da média para Portugal, ainda comparado com o Brasil, ainda é muito mais fácil adquirir, sabe? Lá no site a Monster fala que envia para qualquer lugar do mundo, porém o complicado é que o imposto, né, que vai ser cobrado aí por importação no Brasil, que tem o risco de ser taxado, e aí a gente não sabe exatamente por quanto que pode ser taxado, né? E espero que algum dia alguém possa levar a Monster pro Brasil, porque eu sei que tem muita gente que tem interesse. É uma máquina de excelente qualidade, mas infelizmente, né, para importar assim não é tão fácil. Só se você tiver alguém de fora ou quiser arriscar. E agora eu quero saber, o que você achou? Compraria? Teria ela aí como top 1 na sua bancada? Quero seu comentário aqui falando o que você achou dessa máquina. Compraria? Não compraria? Deixe seu feedback, também já fala qual máquina que você quer ver aqui no canal. Tô sempre lendo os comentários e trazendo na medida do possível. Vou deixar o review da mãe dela aqui. Espero que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Só vamos. Toda honra e glória a Deus. Fui!